Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam descansados aí, né? Que tenham descansado nas férias. E vamos continuar no equilíbrio aqui da física, beleza? Que é a matéria mais linda, mais maravilhosa do mundo. Uma coisa importante, só para a gente poder lembrar aqui umas coisinhas que a gente já viu, né, nas aulas anteriores, retomar aqui alguns assuntos. Lembrem-se que nós estávamos no assunto então de estática e equilíbrio. Nós já tínhamos definido, né, anteriormente o que era o equilíbrio de um corpo que é apenas um ponto, né, o equilíbrio de um ponto material, beleza? Naquele caso, né, a somatória das forças era igual a zero, né, ou seja, a força resultante tinha que ser zero para que eu tenha o equilíbrio, né, de um ponto material. Em seguida, nós fomos para equilíbrio de um corpo extenso, nós definimos o que era o centro de massa, centro de gravidade, tá? E agora nós vamos entrar no assunto do torque, beleza? Bora lá então, vamos lá. Slide 61. Equilíbrio de um corpo rígido, que é um corpo extenso, né, que ele não se deforma. Vamos lá. O que será o bendito do torque, que é também chamado, principalmente na engenharia, de momento de uma força? Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, momento de uma força é a mesma coisa que torque. Depende do livro, depende da área, chama de torque, tá? Ou momento de uma força. Se o livro que você utiliza chama de momento de uma força, a letra que é associada, né, ao momento é a letra M. Mas se você for pegar um livro, né, que ao invés de momento utiliza torque como nome, provavelmente, né, a letra vai ser a letra T ou a letra tal, tá? Porque é associado ao torque. Mas os dois são a mesma coisa, beleza? E o que seria o torque? O torque, tá? Ele é uma equivalente da força, só que para a rotação. A força ela age na translação. A força ela acelera um objeto, né, na translação. O torque, de certa maneira, ele acelera um corpo ou alguma coisa no sentido de rotacionar aquele corpo. Essa que é a ideia. Então aqui pega aqui um pneu furado, né, e aqui uma pessoa ela vai desparafusar aqui os parafusos, né, que prendem a roda, e ela, para ela poder rotacionar o parafuso e tirar o parafuso, ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar do torque. O que a gente já sabe da prática? Que quanto maior for a chave, né, quanto mais comprida for a chave, é mais fácil eu desparafusar o parafuso. Tá? Aparentemente, quanto mais comprida é a chave aqui, mais fácil é eu rotacionar aqui o parafuso. Beleza? E isso está ligado à definição de momento de uma força e definição de torque. Beleza? A mesma coisa acontece, né, quando eu vou utilizar aqui, né, a rotação, por exemplo, na hidráulica. Eu vou aqui querer apertar um cano, por exemplo, né, que tem aqui uma rosca, eu tenho que também utilizar aqui nos conteúdos, né, nos conhecimentos de torque. Beleza? Então vamos ver, por que quando a chave é maior, fica mais fácil girar, por exemplo, o parafuso? Por que isso acontece? Vamos lá. Slide 62. Porque é o seguinte, o torque, que é o momento de uma força, ele depende de três coisas, tá? Vamos pegar essa figura aqui, que é a figura 10.7, e vamos focar nela, tá? Imagina o seguinte, então aqui eu tenho uma madeira, beleza? Uma madeira, e o seguinte, eu tenho aqui um ponto de apoio, tá? Um ponto que ele vai ficar fixo aqui, beleza? Que é o ponto O. E o seguinte, eu tenho uma pedra em cima da madeira, e eu vou aplicar uma força aqui, no outro lado em relação à pedra, para poder tentar girar aqui, né, o sistema, poder girar a madeira. Beleza? A minha tentativa de rotacionar aqui a madeira vai depender de três coisas. A primeira coisa é a seguinte, é o ponto O, que é o ponto que está fixo, que é o ponto, né, no qual a gente tem como referência e no qual, né, o sistema vai girar em torno. Aqui, se eu for aplicar uma força, né, a madeira vai girar em torno desse ponto. E esse ponto O é chamado, né, de polo. Polo é o ponto no qual o sistema vai girar em torno. Tá? O nome mais prático, eu acho, é o eixo de rotação. Porque ele já fala, né, o que é. Então, o polo, que também é conhecido como eixo de rotação, é o eixo sobre o qual o meu sistema gira.
Beleza? Então, o torque, ele depende desse ponto O, desse eixo de rotação. Primeira coisa. Outra coisa, tá? O torque depende da distância aonde eu aplico a força, beleza? E o polo. Se eu aplicar a força muito próximo ao polo, eu vou ter um efeito. Se eu aplicar a força mais distante do polo, eu vou ter um outro efeito. Beleza? E tem uma outra coisa ainda na realidade. Ela não depende apenas da distância aonde eu aplico a força. Na realidade, para ser bem preciso, ela depende da distância entre a linha de ação da força e o polo. Ah, professor, mas agora complicou tudo. O que é a linha de ação de uma força? Pessoal, espere um pouquinho, tá? É só aqui uma introdução ao assunto. Então, inicialmente, o torque depende do quê? Depende do eixo de rotação e depende, né, basicamente, de aonde eu aplico a minha força. Beleza? E tem uma outra coisa ainda. O torque ele depende também se eu for girar, né, o meu sistema no sentido horário ou anti-horário. Beleza? Se eu for girar o meu sistema no sentido aqui horário, tá? Eu vou ter que atribuir um sinal negativo para o meu torque. Se eu for rotacionar o sistema no sentido anti-horário, eu vou ter que atribuir, tá, um sinal positivo para o meu torque. Beleza? Então, olha só, definindo ali, né, o que seria o eixo de rotação, tá? E também mais ou menos ali a distância onde eu aplico a força, eu consigo definir aqui a formulinha do torque, tá? Ou do momento de uma força, que são iguais as duas coisas, tá? Como sendo essa formulinha aqui, tá? O torque, ou o momento de uma força, que é a letra M, ela é o quê? Força que multiplica D, sendo que D é o chamado braço de força, que é a distância entre a linha de ação da força e o polo, que eu já vou explicar o que é isso daqui. Beleza? E o seguinte, o torque ele tem um sinal positivo se for girar, né? Se eu girar o sistema no sentido anti-horário, tá? E ele vai ser um sinal negativo se eu girar o sistema no sentido horário. Olha só, vamos então agora aprender de verdade o que será que é, tá, esse D aqui. O F é a força. E o que é esse D? Que é a distância, né, chamada braço de força. O que seria isso? Vamos lá. Slide 63. Para a gente aprender exatamente o que é aquele D, tá, nós vamos aqui agora definir passo a passo algumas coisas. Primeira coisa, vamos definir, tá, a linha de ação de uma força. Beleza? Linha de ação de uma força. Pega essa figura que está aqui embaixo, a figura 1. Eu tenho aqui o ponto O, que é o eixo de rotação, beleza? E aqui eu aplico uma força F que está em vermelho aqui. Beleza? Olha só, eu pego a força F e eu traço uma reta, beleza? Que ela vai conter a força F. Essa reta, ela vai passar por cima da força F, beleza? Só que essa reta aqui, ela vai ser bem maior que a força F, beleza? Ela vai ser bem maior que a força F. A reta que passa por cima da força e ela é maior que a força, nós chamamos de linha de ação. Beleza? Então, a linha de ação é uma reta que passa por cima da força, beleza? E ela é maior que a força. Joia? E agora, o que será que é o bendito desse braço de força D aqui? Beleza? Esse braço de força D, galera, o braço da força, que a gente utiliza na formulinha aqui do torque, é o seguinte. Eu pego o ponto O, que é o eixo de rotação, que é o polo, beleza? E eu traço uma reta que parte do eixo de rotação. E essa reta vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando essa reta, né, que passa no ponto O, encontrar a linha de ação da força, beleza? E os dois fizerem um ângulo de 90 graus, eu consigo determinar o braço da força. Beleza? Então, primeira coisa, eu tenho aqui linha de ação da força, que é a linha, né, que passa por cima da força e é maior que a força. E eu tenho também uma outra reta, que ela passa no ponto O e ela encontra a linha de ação da força e os dois fazem um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, eu consigo definir, então, o que eu chamo de braço de força. Braço
de força. Beleza? Vamos pegar aqui essa outra figura, que é a figura 10.9, para a gente poder então ver aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: a gente pega a força, beleza? E faz o quê? A gente traça uma reta que passa por cima da força. E essa reta tem que ser o quê? Tem que ser maior que a força. Beleza? Fazendo isso, eu defino o quê? A linha de ação da minha força. Beleza? Defini, então, a linha de ação da força. Segundo passo, o que eu faço? Eu pego o polo, né, que também é chamado de eixo de rotação, e eu traço uma outra reta que parte do polo. E essa reta vai encontrar quem? Vai encontrar a linha de ação da força. Quando essa reta encontrar a linha de ação da força e fazer um ângulo de 90 graus, eu tenho quem? O braço da força F. Beleza? Assim eu consigo definir, então, o que é a linha de ação de uma força e o que é o braço da força, né, que é a letra D, que vai na formulinha do torque. Fechou, galera? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um exemplo para poder ficar mais claro isso daí. Slide 64, exercício resolvido. Vamos aprender isso daí na prática, então, como que funciona isso daí. Beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui em modo edição, beleza? Para a gente poder, então, fazer esse exemplo aqui. Então, olha aqui, R180, uma barra, tá? OA. O que é uma barra OA? Uma barra que começa em O e termina em A. Situada num plano vertical, pode girar em torno do ponto de suspensão O. Então ele falou o seguinte, que, né, o ponto sobre o qual a barra gira é o ponto O. Beleza? Então, na realidade é o seguinte, o que a gente já sabe? O polo, né, o eixo de rotação é o ponto O. Primeira coisa, né, primeira informação que a gente tem. O eixo de rotação é o ponto O. O que ele pede para a gente? Determine o momento da força F, tá? O momento da força também é chamado de torque. Então ele quer saber qual é o torque da força F, que tem a intensidade de 10 newtons. Ela tem o valor de 10 newtons. Ele quer saber o torque em relação ao eixo de rotação. Nos três casos que eu tenho aqui abaixo. Beleza? Vamos fazer aqui então. Coloquei aqui na solução A, B e C. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é determinar então a linha de ação da força, tá? E também determinar o braço de força. Para isso então eu vou colocar aqui de inserir, tá? E vou colocar aqui uma retinha sobre a força F, que vai ser a retinha então que vai me definir quem? A linha de ação da minha força. Beleza? Coloco uma reta em cima da força F e essa linha, ela define, tá, a ação da minha força, a linha de ação da minha força. Beleza? E agora eu teria que fazer o quê? Pegar uma outra linha, que ela parte do ponto A, e essa outra linha tem que encontrar quem? A linha de ação da força. Beleza? Dessa maneira eu conseguiria definir aqui, então, o que seria, né, aquele braço de força. Mas olha só, se eu for pegar aqui, né, na figura A, o que eu estou observando? A própria linha de ação da força, ela já passa por cima do ponto O. A própria linha de ação da força, ela já passa por cima do ponto O. Ela já passa em cima do eixo de rotação. Beleza? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui que seja uma barra que está parafusada aqui. Se você aplicar uma força aqui nesse parafuso, né, nessa direção aqui, você vai conseguir girar a barra? Não vai conseguir girar a barra, porque a barra ela está parafusada, está presa aqui. Beleza? Pela física, a linha de ação da força ela está passando por cima do eixo de rotação. Tá? Eu não consigo calcular qual que é o valor do D, porque o D é uma reta que parte de O e encontra a linha de ação da força F. E eu não tenho como fazer isso. Tá? Em outras palavras, o que eu digo é que o meu braço de força ele vale 0. Beleza? Ele vale 0 metros. Se eu for pegar aqui, né, a formulinha do momento da força, que é do torque, beleza? E for agora substituir os valores que eu tenho aqui. Tá? Quanto que vale o F? Pelo enunciado, o F vale quanto? 10. Beleza? Se eu for multiplicar o 10 do F pelo 0 do D aqui, que eu calculei agora, vai dar quanto? 10 que multiplica 0 dá 0. 0 newton vezes metro, que é a unidade de torque. Ou seja, o meu torque dá 0. Por consequência, eu não consigo girar essa barra aqui. Beleza? Vamos pegar aqui e fazer também a letra B, para a gente poder, né, praticar um pouquinho mais. Então,
pega aqui, né, ele quer saber qual que é o torque em relação ao ponto O. O que eu faço? A primeira coisa é tentar descobrir qual que é a linha de ação da força. Com isso aqui, então, eu pego uma reta, eu traço uma reta que vai passar por cima da força F. O professor sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, beleza? Tracei uma reta, tá, que passa por cima da força F, que é a linha de ação da força, beleza? E o seguinte, o próximo passo seria eu calcular quanto que vale, né, o braço de força, que é pegar uma outra reta, né, que parte de O e encontra a linha de ação da força. Só que, se eu for ver, aconteceu a mesma coisa que a letra A. A própria linha de ação da força, ela já passa por cima do eixo de rotação. Ela já passa por cima do parafuso. Se eu for imaginar na vida real, eu não vou conseguir girar essa barra aqui. Beleza? Eu não consigo girar essa barra. Porque, de novo, o meu D, ele deu 0 metros. A minha linha de ação da força, ela passa por cima do eixo de rotação. Beleza? Se eu for colocar aqui novamente na fórmula, quanto que vale a força? Pelo enunciado, vale 10. Quanto que vale, né, a distância, o braço de ação da força? Como eu calculei aqui, vale quanto? 0. 10 que multiplica 0 vai dar 0 newton vezes metro. Beleza? Eu não consigo girar a barra. Vamos fazer a letra C agora aqui. Tá? Vamos fazer a letra C aqui agora. Então, primeira coisa, novamente, é fazer o quê? Traçar uma reta que passa por cima da minha força. Com isso, eu consigo determinar, então, a linha de ação da minha força. Beleza? Primeiro passo, determino a linha de ação. O segundo passo é fazer o quê? É eu pegar uma outra reta, tá? E essa outra reta, ela passa pelo ponto O e encontra a linha de ação da força. Então, essa reta, ela passa pelo ponto O e ela encontra a linha de ação da força. As duas se encontram aqui. E mais uma coisa ainda, né? Esse encontro das duas tem que fazer um ângulo de 90 graus, como é o caso aqui. Beleza? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar quanto que vale a distância do ponto O até a linha de ação da força. Quanto que vale a distância daqui até aqui embaixo? A distância do ponto O até onde as duas se encontram. Se eu for ver pela figura, a distância vale quanto? 0,2 metros. Eu coloco lá 0,2 metros. É a distância entre o ponto O, né, e aonde, né, as duas retas se encontram. 0,2 metros. E agora eu calculo, então, quanto que vale o torque. Vamos lá. O torque vale força que multiplica braço de força. Quanto que vale a força? 10. Coloco lá, então, 10. Quanto que vale o braço de força agora? 0,2. Acabei de ver ali pela figura que vale 0,2. E uma outra coisa ainda, faltou um detalhe. Eu tenho que ver se a barra vai girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Como eu estou vendo aqui, se eu aplicar a força, né, nessa direção e aqui estiver fixo, a minha barra vai girar nesse sentido aqui, que é um sentido o quê? Anti-horário. Logo, o sinal é o quê? Positivo. É um sinal positivo. 10 que multiplica 0,2 vai dar 2. 2 newtons por metro. Nesse caso aqui, né, eu consigo girar a minha barra. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, aula de hoje, então, momento de uma força, torque. E nós aprendemos a calcular, então, o valor do torque e de momento de uma força. Beleza? Pessoal, seguinte, eu peço que vocês façam aqui os exercícios, beleza? Com exceção, não precisa fazer, tá? Esse exercício aqui, ó, o R181 e o R474, beleza? Façam aqui o 180, que tem mais uma consideração aqui, beleza? Não precisa fazer o R181 e o R474, beleza? Se não conseguir fazer, é só mudar o slide 68 já tem aqui a solução. Qualquer dúvida também, me procure no atendimento. Fechou? Ótima semana para vocês, tá? E até a próxima. Valeu!